Fala galerinha, sou Felipe Bruno e acabou a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E uma das perguntas é quem, infelizmente, será rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa rodada teve jogos importantes, confrontos direto na luta contra o rebaixamento. Algumas equipes se deram bem e diminuíram o seu risco de queda para a Série C. Outras equipes entraram num momento extremamente complicado e estão muito próximas de acabar caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, como é a situação dramática do Guarani, do Brusque e do Ituano. E por outro lado, a rodada foi muito boa para Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, que venceram seus confrontos direto fora de casa, hein? Então vamos ver os próximos jogos de cada um que luta contra o rebaixamento. Começando com o Paysandu, que tem a menor chance de queda para a Série C, após a vitória em pleno Moisés Lucarelli diante da Ponte Preta por 2-1. Vitória importantíssima para o Paysandu, que abriu 5 pontos de distância para a zona de rebaixamento, faltando 9 em disputa, com 43 pontos muito perto dos 45 e provavelmente o suficiente para se salvar do rebaixamento. O Paysandu vive um momento muito melhor após essa vitória diante da Ponte Preta e agora fica com apenas chances remotas de cair para a Série C, ou seja, grandes chances de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu terá 2 partidas em casa contra a Brusque, que luta contra o rebaixamento, e contra o Vila Nova, que tem chances remotas de acesso. Fora de casa, terá um jogo difícil contra o Novo Horizontino, que briga pelo acesso para a Série A e pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro time que se deu muito bem na rodada e é inegável é o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o Brusque fora de casa no confronto direto por 1-0. Esse 1-0 foi fundamental para o Botafogo de Ribeirão Preto, que abriu 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Ou seja, eu diria também que o Botafogo de Ribeirão Preto, neste momento, entra na situação de chances remotas de rebaixamento e grandes chances de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Aquela vitória é muito importante. Com 42 pontos, abriu 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e agora terá 2 partidas em casa contra o Ceará, que ainda sonha com acesso para a Série A, e o duelo contra o Avaí, que já não briga por mais nada nessa Série B. Fora de casa, o confronto contra o Coritiba, que também não tem mais chances de conquistar o acesso. Vamos descer mais uma casinha agora para Chapecoense. Com 40 pontos, a chance de queda ela é real e eu diria que é grande, mas não tão grande como as equipes que, claro, estão na zona de rebaixamento. Com 40 pontos, 2 a mais do que a Ponte Preta, a Chapecoense tenta se salvar do rebaixamento e a tabela não é nada boa. Tirando o confronto em casa contra o Coritiba, que já não tem mais pretensões nessa Série B de Campeonato Brasileiro, a Chapecoense terá 2 pedreiras fora de casa, contra o Sport e contra o Mirassol, as 2 equipes que buscam o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o CRB, que vem de um resultado muito importante, eu diria. Vitória fora de casa contra o Ituano por 2-1, fez o CRB deixar a zona de rebaixamento, abrir um ponto de vantagem para a Ponte Preta e respirar. Mas a luta continua. E o CRB terá a seguinte sequência para tentar evitar o rebaixamento. Em casa, 2 partidas, contra o Goiás e contra o Operário do Paraná. O jogo contra o Goiás é extremamente difícil aí, porque o Goiás ainda sonha com acesso, assim como o Operário do Paraná, embora essas 2 equipes tenham chances remotas de conquistar o acesso. Fora de casa, duelo contra o Santos, que luta pelo acesso e pelo título da Série B. Agora a situação vai ficando mais delicada e vamos entrar na zona de rebaixamento, porque a Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, 17ª colocada, com 38 pontos, 1 a menos do que o CRB, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, a lanterna do segundo turno da Série B, e o momento de crise e turbulência é muito grande. Ponte Preta vem de uma derrota dolorida em casa no confronto direto para o Paysandu, e os riscos de rebaixamento aumentaram substancialmente. Agora a Ponte Preta tenta se recuperar
e jogar os 3 jogos que faltam para tentar evitar o rebaixamento para a Série C. E a tabela da Ponte não é nada fácil. Sport em casa, Sport que busca o acesso para a Série A, 2 partidas fora de casa contra o Vila Nova, que ainda tem chances remotas de acesso, mas é um dos melhores mandantes da Série B, e o duelo contra o Avaí, que já não tem mais pretensões nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E agora vamos para a situação extremamente delicada e eu diria com todo respeito a essas equipes praticamente rebaixadas para a Série C. Estão virtualmente rebaixados, na minha opinião, Ituano, Brusque e Guarani. A situação do Ituano é muito difícil, perder em casa para o CRB um confronto direto aumentou drasticamente os riscos de rebaixamento. Com apenas 34 pontos, a equipe só pode chegar a 43 se vencer os 3 jogos que faltam. Tem 34 pontos, 5 a menos do que o CRB, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A tabela do Ituano envolve o duelo em casa contra o Amazonas, que já não tem mais riscos de rebaixamento. Porém, o Ituano terá fora de casa América Mineiro e Vila Nova, que tem chances remotas de conquistar o acesso. A situação é desesperadora para o Brusque. Com apenas 33 pontos, precisa vencer os 3 jogos e contar com uma combinação histórica de resultados para se salvar com 42 pontos. O Brusque tem 33 pontos, vem de derrota em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto e agora terá a seguinte tabela: confronto direto em casa contra Guarani, confronto direto fora de casa contra o Paysandu e jogo fora de casa contra o América Mineiro, que tem chances remotas de acesso. Agora aquela situação praticamente irreversível e que infelizmente a tendência é o rebaixamento. É a situação do Guarani. Com apenas 31 pontos conquistados, se o Guarani ganhar os 3 jogos que faltam, só chegaria a 40 pontos. E neste momento só ultrapassaria o CRB e a Chapecoense. Porém, essas equipes que estão fora da zona de rebaixamento também vão jogar. E elas precisariam perder jogos, enfim, uma combinação histórica de resultados. Portanto, o Guarani praticamente está rebaixado para a Série C e terá 3 jogos. Amazonas em casa, Amazonas que não briga por mais nada nessa Série B. Ceará em casa, Ceará buscando o acesso para a Série A. E Brusque fora de casa, o Brusque que luta contra o rebaixamento. Ou seja, se o Guarani não vencer um desses jogos, já estará rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, com todo respeito às equipes, acredito que Guarani, Brusque e Ituano, infelizmente, estão rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro e a última vaga ainda fica a definir entre Ponte Preta, CRB, Chapecoense, porém a Ponte Preta com risco maior de queda. Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu ainda correm risco de rebaixamento, mas eu diria que já são chances um pouco mais remotas e acredito que tanto o Paysandu como o Botafogo de Ribeirão Preto, depois da última rodada, o resultado deles conquistados fora de casa vão garantir a permanência.